Olá, boa noite, seja bem-vindo. Que delícia, tá um cheirinho de café tão gostoso aqui pra gente começar essa segunda-feira maravilhosa, esse feriadão, hein? Todo mundo descansou, tá aproveitando agora esse restinho de segunda-feira, dia do trabalho, que é o dia também de descanso, merecedor para quem batalha como a gente aqui. E é claro que a gente está aqui nesse programa especial do Café com Agro, com a minha grande amiga companheira aqui, apresentadora, Najara Ferro. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Marcelo, boa noite você que nos assiste. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo gostoso, mais um podcast especial e como o Marcelo disse, aqui o Café com Agro é diferenciado. E ó, já vou aqui tomar meu cafezinho. Já tem um cafezinho, vamos fazer um brinde? Vamos, um brinde. Aí, que delícia. Isso. Bom demais, hein? Tem que ser café bom, café gostoso, café da roça. A gente pra tá gente ficar no outro bem... nível aqui, hein, Marcelo? Não, e ó, você tá sentindo o cheirinho, um aroma que tá aqui sentindo no todos estúdio, os elementos? gente? Todos os elementos do café, que é um café gourmet. Mas olha, Najara, hoje o nosso tema é especial. Nós vamos falar sobre soluções inteligentes para o agronegócio. Então a gente vai trazer um tema que realmente vai mexer com todo mundo, com o empreendedor rural, com o homem do campo. Já falar sobre o turismo rural também, desse pessoal que tem grandes iniciativas em todo o Brasil. A nossa convidada, por favor, Najara, eu gostaria que você apresentasse, já está aqui. Ela está aqui, Cíntia Carvalho, que vai trazer um pouco dessa expertise que ela tem sobre esse tema e todas as inovações. Ela que é consultora em planejamento estratégico para negócios de impacto voltados ao agronegócio. Gente, uma mulher chique, tem até um nome assim imponente que dá diferença e atualmente ela está como diretora técnica do agronegócio do IGEX, que é o Instituto Jovem Exportador, que hoje estávamos falando, né, Marcelo, sobre esse assunto e a importância de trazer o jovem. Eu já vou começar te apresentando e logo depois que você nos der as boas-vindas, pedir para você também falar um pouquinho sobre o IPEX primeiro, para que os jovens que estão nos assistindo fiquem animados com esse projeto e aí a gente vai para as soluções inteligentes do agronegócio. Cíntia, seja bem-vinda, mas antes de você começar, eu quero saber se você experimentou o café. Vou experimentar Por agora. favor, então vamos brindar de novo. Vamos brindar com a mais nossa um brinde, convidada. mais um brinde. Por favor, porque olha, Um brinde. não é bom demais? Olha. Eu quero que você tenha um aroma gostoso. Eu gostei desse café, acho que a gente, bate-papo melhorou o nível. Bate-papo com café, gente, não tem coisa melhor, né? Inclusive, vou aproveitar para falar onde nós estamos, né? Esse favor. novo espaço de podcast, Exatamente. Cíntia, que a gente está aqui nos estúdios da Rugli. Rugli P... Eita! Ficou difícil. Rugli Vamos lá. Pelei, Calma. tá vendo? É um Isso. trava-língua. Com uma equipe maravilhosa que está aqui nos acompanhando. Já conheci o trabalho deles e agora estamos nesse estúdio com essa oportunidade de ter toda uma estrutura para o seu podcast, para streaming, para receber convidados especiais, né? Com essa estrutura aqui, cafezinho, água. Maravilhosa. E tem aquele cheirinho realmente do agronegócio aqui, né? A gente se sente em casa. Cíntia, obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço, eu agradeço pelo convite de vocês, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho mais sobre a importância do agronegócio, em particular e principalmente para os pequenos agricultores, né? Os agricultores familiares, que eu acho que traz um impacto muito importante para a nossa economia e que precisa ser pautado e trago aí para as nossas discussões. E, Cíntia, como a gente estava conversando anteriormente sobre essa questão hoje do desenvolvimento dos jovens, pensando em inseri-los, trazendo tecnologia, trazendo soluções, para que mesmo que eles não queiram estar no campo, eles estejam envolvidos no agronegócio. Primeiro, conta um pouquinho para a gente como é esse trabalho com os jovens e qual é o seu papel atual dentro da diretoria do IPEX e aí IGEX. Instituto Jovem Exportador. Tá vendo? Exatamente. Sim. Então traz um pouquinho pra gente de como está sendo esse trabalho e quais são as propostas, projetos que vocês têm desenvolvido atualmente. Tá certo. O IGEX, como ela já falou, é um Instituto Jovem Exportador. Esse instituto ele fala de jovens empresas que estão iniciando no processo de exportação. Então, é um instituto que está aí pautado para trabalhar essa questão da gestão e direcionamento da internacionalização do comércio exterior. É uma pessoa chique, né? Tá vendo? Desde a hora que ela chegou, dá uma importância, né? Quando a Cíntia fala, é outro nível. E o que é mais legal, né? Porque
porque você traz essa força do empreendedorismo rural, né, Cíntia? Exatamente, porque assim, a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Às vezes o empreendedor rural ele não se sente capaz de fazer um trabalho de exportação, que imagina que aquele produto dele não seja capaz de ir para um outro país, de comercialização. E a gente precisa implantar essa cultura dentro do nosso país, né? Lá fora a gente vê que isso é natural, mas no Brasil a gente tem essa síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente sempre se acha incapaz de desenvolver um trabalho a esse nível. E o que eu vejo dentro do mercado é que muitos agricultores familiares, principalmente, eles reduzem muito o seu mercado. Eles se acostumam com um cliente normalmente pautado e ali baseado dentro de uma cooperativa, que é muito bom, que dá esse embasamento, mas ele não expande o seu mercado. Então, ele não tem essa visão de comercialização e de gestão. E dentro do IGEX, diante de diversos projetos, né, que a gente tem em desenvolvimento, a gente também está em processo de elaboração o projeto do jovem exportador rural, né, que é para incentivar mesmo, para trabalhar essa questão de sucessão no mercado, né, desses agricultores familiares. O que acontece é que a gente tem muitas famílias que investem na educação, né, dos seus filhos e que acabam se formando em outras áreas e saindo do campo, e eles estão envelhecendo e não têm essa linha sucessória, né, para poder dar aí continuidade ao seu trabalho. Você tocou num assunto muito importante, porque a sucessão familiar está sendo muito discutida hoje, né? Porque o jovem, geralmente antes, né, tinha que sair do campo e ir para a cidade, né? Ele atingia a idade dos 18 anos, tinha que estudar e ir para fora, e os pais acabavam perdendo essa força de trabalho. Agora está acontecendo ao contrário, porque todo mundo está procurando voltar para o campo, porque o campo virou um grande mercado de trabalho para o próprio jovem, ou seja, é oportunidade, né, Cíntia? Com certeza. Essas oportunidades de negócio a gente precisa estar discutindo e trazendo em evidência, porque o Brasil é a menina dos olhos do mundo. Nós produzimos, então nós temos muitas áreas para produções, valorizado esses terrenos que a agricultura familiar tem. Então, assim, tudo isso a gente precisa trazer esse olhar e esse cuidado e esse investimento para que a gente possa fortalecer, né, esses pequenos agricultores. Pode falar. Uma coisa que eu acho interessante quando ela traz essa questão da propriedade familiar é porque propriedade familiar tem história. E aí, quando você traz essa história com a linha sucessória do filho voltar ao campo, independente de ser para trabalhar efetivamente no campo ou para outros projetos, você cria as experiências que a gente vem falando sobre o turismo. Então, você consegue linkar aquele jovem que saiu e voltou, ou que ali ficou, ele vai ter história para contar, vai criar aquela experiência dentro da propriedade. E aí você agrega valor, porque é onde você traz o que você fala sobre soluções inteligentes. Hoje, quando você pensa em todo esse projeto, você agrega valor em diversas áreas, na produção, nos negócios, na gestão, e aí torna uma experiência para o consumidor final e gera um novo produto. Cíntia, conta um pouco sobre esse papel dentro do que você trabalha com gestão de negócio e essa prática de trazer soluções inteligentes para aquele agricultor familiar que muitas vezes sabe o básico. Então, como que você traz esses aspectos hoje em dia para aquela pessoa que está lá realmente no campo, seja o jovem empreendedor ou seja aquele familiar que realmente está precisando desse suporte? O modelo de negócio que nós temos hoje é pautado em propósitos. Então, quando a gente fala diretrizes ESG, quando a gente fala da Agenda 2030, a gente está tirando esse modelo de negócio de comercialização apenas de compra e venda de produtos. Então, a gente traz uma história. Então, quando a gente traz essa história, a gente trabalha a questão do empreendedorismo social mesmo, né? A gente traz a história daquela família, agrega valor, porque quando se tem um investimento dentro desse segmento, a gente também está auxiliando para o crescimento e o desenvolvimento dessa família, seja aumento de renda, qualidade de vida, uma série de indicadores que contribuem para o desenvolvimento econômico social
ambiental e econômico do nosso país mesmo, né? Então, são diretrizes extremamente importantes que são essenciais a gente avaliar e colocar isso dentro do nosso mercado de trabalho. E o que a gente precisa hoje trabalhar e trazer isso nas nossas ações é essa sensibilização, é esse conhecimento para o nosso agricultor, que muitas vezes ele considera aquela situação atual dele de dificuldade um problema. E, na verdade, aquilo dali pode ser um grande exemplo de crescimento e desenvolvimento no empreendedorismo rural. Olha que aula, bacana, hein? Né? Uma aula total. E você tem percebido na prática que os jovens eles realmente estão encarando as fazendas como empresas, como negócios? Ou seja, eles estão olhando da porteira para dentro, mas como empresa, porque para fora a gente sabe que tem que divulgar mais, mas da porteira para dentro, ele está enxergando aquele espaço rural como uma grande oportunidade de negócio? Eu acredito que não tem essa visão ainda. Tá. Eu acho que essa visão é um trabalho que precisa ser desenvolvido, inclusive é uma das ações e propostas pelo IGEX, né? Para que a gente desenvolva e sensibilize esses jovens, porque eles não têm noção nem do quanto é importante essa atividade fora do nosso país, um olhar para o Brasil, para investimentos, eles não têm essa proporção, dessa noção para essa proporção, né, de melhoria do mercado. Porém, o que a gente pensa em fazer é trazer essa nova realidade, porque hoje a gente tem dois problemas. O problema do produtor rural, que está muito voltado ali para o processo de produção e esquece um pouco esse lado de gestão, de comercialização, que não consegue, né, atingir o que ele precisa para crescer e para se desenvolver. E nós temos os jovens que tentam fugir do campo porque não quer exercer aquela atividade manual, braçal. Mas eles precisam entender que a gestão do campo vai muito além. E que a gente tem que trazer essas soluções inteligentes. Essa tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente tem tantas soluções que são favoráveis ao agronegócio. Hoje a gente tem aí pautadas questões aí dos drones, de mapeamentos, de distribuição, que trazem indicadores fundamentais e importantes de recursos, redução de recursos hídricos, favorece a questão do aumento da produtividade, né? Então, são tantos recursos atualizados que eu acho que podem ser atrativos aos jovens, que eles podem entender que os negócios voltados para o agronegócio não é só a mão de obra, não é estar ali só produzindo, ali no campo, a qual eles consideram como um emprego mais desvalorizado, né? Mas que também eles possam entender que a tecnologia, a gestão é fundamental para o crescimento e desenvolvimento desse negócio. Então, nosso objetivo pelo projeto é isso, é tentar vincular aquele agricultor, dono do seu negócio, que está ali na mão de obra e trazer esse jovem como parceiro das suas famílias, para crescer os seus negócios. Marcelo, e é muito interessante porque quando ela conta, e cada podcast a gente tem aulas aqui, por isso que é tão interessante trazer convidados como você, Cíntia, para que até nós possamos levar essa informação para mais pessoas. É um dos nossos propósitos, né, Marcelo? É dar essa visibilidade para projetos que muitas vezes estão esquecidos. E quando você conta um pouco sobre não necessariamente ser uma pessoa que vai ser o produtor, eu fico pensando, hoje, todas as formações, elas cabem dentro do agronegócio. Eu fiz direito e Sim. Eu poderia trabalhar dentro dessa área se meus pais fossem da produção rural. O Marcelo fez jornalismo, ele poderia disseminar essas informações através do agronegócio. A gente pensa no marketing, no turismo, na administração, então, na tecnologia, na veterinária. O agro está em tudo, né? É verdade, em diversas áreas. E a gente tem que pensar nessa multidisciplinaridade que a gente tem, sabe? A gente não pode ver um negócio. Eu sou formada em psicologia, estou dentro do agronegócio, né? Aí podem me perguntar, Cíntia, como assim? Eu estou trabalhando justamente essa mudança de comportamento, de visão de negócio, sabe? Dentro da agricultura familiar, dentro do agronegócio como um todo. Então, a nossa formação dá viés e dá margem para a gente atuar em qualquer área, em qualquer segmento. A gente só precisa analisar, avaliar e entender a importância do nosso negócio. E quando você fala em entender a importância do negócio, a gente percebe hoje
que os jovens, eles também estão trabalhando muito com o turismo rural, que é um setor que está trazendo muitas oportunidades. E que eu sou apaixonada, inclusive. E a gente, não é à toa, né? Dizer. Que a Tour Rural TV hoje tem sido a primeira emissora do Brasil, né? A gente tem crescido muito em audiência justamente porque nós estamos fomentando o turismo rural. Em todos os lugares que nós vamos gravar, nós percebemos muitos jovens trabalhando lá na área da gastronomia, com cavalos também, na parte de entretenimento, ou seja, o turismo rural também une o agronegócio, porque você tem ali a produção, mas você tem um turismo que as pessoas une com a experiência, né? Que é o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Você tem o agro, as pessoas estão indo para o lugar porque querem ter o contato com a vaca, com a vaquinha, como é que tira o leite da vaca, aí experimenta o leite, aí tem um queijo, tem um artesanato. Isso também entra nessa questão da inteligência de mercado, né? Com certeza, é um empreendedorismo de experiência. Né? Então, as pessoas precisam saber explorar também aquilo que elas possuem. Então, ensinar essa arte de produção, de estar envolvendo outras instituições da cidade, favorece muito o desenvolvimento e o crescimento social. Né? Então, por exemplo, nós temos agricultores familiares que vendem ali parte da sua produção. E normalmente a gente sabe que tem uma porcentagem de perdas. Então, antes de entrar para aquele processo de perda, eles podem fazer, por exemplo, doações para outras instituições e atender ali 100 crianças, colaborando aí com as metas das ODS, né, de desenvolvimento de bem-estar, de qualidade de estudo, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa articular. E quando você fala desse espaço, de explorar esse espaço, eu acho que é fundamental. Eu fiz um trabalho, uma pesquisa em Brasília, e a gente percebeu que o turismo é muito forte em Brasília. E a gente não imagina isso, né? E principalmente o turismo rural. E é engraçado isso que você está falando, né? Eu fiz até uma entrevista pelo canal AgroMais, que foi onde que nasceu a proposta da Tour Rural TV. Nasceu ali, de uma entrevista de estúdio, onde eu identifiquei, através da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Brasília, que também fez esse trabalho, identificou que 70% da área aqui do Distrito Federal, ela é puro agronegócio. As pessoas, Najara, às vezes, Cíntia, não percebem isso. Mas nós estamos aqui em Brasília, dentro de uma zona rural. Você tem que entender que Brasília não é só esses monumentos maravilhosos, não. E não é só prédio de governo, não é só prédio de governo, não é só a Praça dos Três Poderes, não. Brasília é muito mais que isso. O Distrito Federal é muito mais. O Distrito Federal cheira a agronegócio, porque qualquer canto que você vai, tem o quê? Tem parque, tem o quê? Tem cafés. Muitas pessoas que vêm de fora, inclusive, falam sobre isso. A gente que vive aqui... Tem cachoeiras, não sabe que tem tantas coisas. Aí a pessoa fala que vem e vai lá experimentar. Inclusive, a gente teve num outro podcast a pessoa falando que dentro da propriedade dela tinha uma cachoeira. E essas coisas começaram a ser exploradas em uma região onde muita gente achava que isso nem existia. E aí, com essa descoberta e agora com a visibilidade, realmente estamos começando a atingir novos públicos e não só o público interno. A gente está trazendo pessoas para viver o turismo no Distrito Federal, porque normalmente a pessoa vem, faz um negócio, faz uma reunião política, visita ali a Esplanada, que é maravilhosa. Fica preso dentro de shoppings. Eu adoro shopping. Qualquer oportunidade de deixar a Najara, a gente está passeando pelo gosto, shopping. né? Mas não é só isso. A gente tem que aproveitar a oportunidade de explorar esse turismo rural, que é 10 quilômetros daqui. As vocações e as potencialidades das cidades, sabe? Dentro desse estudo, a gente teve a oportunidade de conhecer quais são as vocações e as potencialidades. E o que vocês descobriram? O que nós descobrimos? Que a questão do turismo rural, o turismo exploratório muito importante. Nós temos grandes locais em várias cidades daqui do Distrito Federal importantes para serem explorados e que não se tem conhecimento. Então, quando se faz um trabalho desse que se pergunta para a própria população, eles indicam esses próprios locais, mas não é trabalhado estrategicamente como pontos turísticos da nossa cidade. Aliás, faltava até divulgação, porque é uma questão que nós até colocamos na Secretaria de Turismo, onde nós já fomos buscar parceria
e fomos muito bem recebidos, e eles mesmos falaram, né, que precisava explorar mais esse turismo rural, porque ficava muito preso a esse turismo de monumentos. E esqueceram por um bom tempo aqui em Brasília o turismo rural. Eu acho que com a minha chegada aqui, 3 anos, eu que sou um jornalista forasteiro, sou paulistano e vim para cá a trabalho, e eu senti isso, né? Eu não sou nem de Brasília, e eu falava, eu não estou entendendo como é que o brasiliense não consegue entender que a 10 quilômetros de onde ele mora tem uma cachoeira, tem uma pousada, tem um restaurante caipira. É o campo dentro da cidade. É o campo dentro da cidade. E muitas vezes ele sai daqui, vai para lugares mais distantes e não explora o que ele tem tão pertinho dele ali, com grandes maravilhas. E eu comecei a explorar. Eu cheguei aqui, né, em Brasília, e comecei já a procurar. Aonde tem cachoeira, aonde tem comida caipira, eu quero comer comida de fogão a lenha. Exatamente. E eu fui descobrindo lugares incríveis, e foi quando nasceu a ideia do programa para a gente mostrar, a princípio, tudo que tinha em Brasília. Mas aí o Brasil nos convidou para poder mostrar outros lugares também. Ou seja, é fantástico o que tem aqui em Brasília, né? É maravilhoso. Então, e quando você estuda essa potencialidade, essa vocação, você vê que os próprios moradores, eles exploram, eles querem explorar isso comercialmente. Só que eles, muitas vezes, não encontram esse apoio de divulgação, né, dentro de estratégias mesmo para mostrar aqueles pontos turísticos dentro da cidade. Então, acho que tem que se ter uma rota turística mesmo, rural, sabe, para eles conhecerem cada pedacinho. A gente tem, mais uma vez, em grande massa, a agricultura familiar distribuída nas cidades do Distrito Federal. E a gente tem aí áreas de hectares que têm nascentes, preservação de nascente, preservação da biodiversidade, que podem ser exploradas, inclusive devem ser exploradas por instituições como as escolas, mostrando isso para as crianças, sabe? Para elas conhecerem na prática a importância de cuidar do meio ambiente e dessa sustentabilidade. Eu senti muita falta disso também aqui em Brasília. Hoje parece que eu estou meio crítico, né? Mas, na realidade, vou chamar a atenção da Secretaria de Educação aqui de Brasília, porque muitas vezes eu até soube de mães que reclamaram para mim como jornalista que os filhos saem de Brasília para fazer o turismo em outros estados, enquanto que a gente tem um turismo rural importantíssimo aqui e as escolas não aproveitam isso. Muitas vezes os professores acabam levando para divulgar o turismo de outros estados e não divulgam o nosso aqui. E que aqui a gente tem, né, Marcelo, inclusive a gente tem visto essas parcerias que você falou, é um restaurante, que aquele restaurante compra de uma família que está naquela região, e aí a moça que faz a comida do restaurante é uma moradora da fazenda ao lado, e aí a hospedagem que foi criada. Então, cria-se uma cadeia onde todos são beneficiados socialmente e economicamente. E, claro, quem importa que vive a experiência, aquela criança que está ali, que vai lá e colhe um fruto direto do pé, que consegue vivenciar isso, coisas que na cidade muitas vezes ficam inacessíveis, né, Marcelo? E mostrar isso também, né, Cíntia? E dar valor, né, a esse modelo de negócio. Então, é isso que a gente chama de soluções inteligentes. Às vezes, a gente se prende a grandes tecnologias, a grandes inovações, que é claro que contribui e favorece muito, né, para o desenvolvimento de diversas áreas, mas a gente precisa olhar para esse pequeno, para essa gestão de relacionamentos, sabe? Para a gente investir no nosso pequeno agricultor familiar, como você falou do exemplo do restaurante que compra de uma família, que incentiva, uma escola que vai visitar aquela propriedade, que conhece na prática o que é a biodiversidade, como que isso pode estar integrado. E isso são os resultados pautados em soluções inteligentes que a gente precisa. Trazer soluções. São grandes empresas que podem investir em projetos voltados para a agricultura familiar, que vai favorecer aquela comunidade, que pode se criar uma escola de agronegócio e de agricultura ali dentro daquela região que tem dificuldade de acesso a estudos. Então, são tantas soluções que a gente pode investir, né, trazer para a educação esse sistema de agroecologia, de mostrar questões sustentáveis, ambientais, separação de lixo, de coisas que reduzem
reduz esse gás carbono, né, que tanto nos prejudica e que é uma meta mundial aí, né, da Agenda 2030. Então, são tantas ações que a gente pode articular entre instituições que, para mim, é isso que é uma solução inteligente. Não é só criar uma tecnologia e colocar ali para ser comercializada. Aquela tecnologia precisa trazer soluções para a comunidade, para as pessoas que estão ali dentro. Tem que ser algo realmente que vá ser utilizado pela comunidade e que gere resultados. E que faça a diferença. A gente fala que muitas vezes a gente fica tentando criar coisas inovadoras, mas que quando elas são colocadas em prática, elas perdem seu valor, porque não são usuais, não são o que as pessoas realmente estão precisando. E às vezes se tornam inacessíveis pelo valor monetário, né? Mas a gente também tem que olhar que tem um valor socioambiental. E é o que vocês fazem lá no IGEX, né? Que o trabalho que vocês fazem com os jovens empresários, com as empresas novas que estão começando, é a oportunidade que vocês oferecem de crescimento. E crescimento sustentável, né, Cíntia? Exatamente. Todo o nosso trabalho ele é pautado conforme as diretrizes ESG. Então, tudo que a gente orienta em relação à gestão, a gente procura trazer esses indicadores de crescimento, porque esses indicadores não é só importante para os nossos resultados, mas também agrega valor ao produto daqueles que vão exportar. O mercado internacional não está mais comprando produto só por comprar, eles querem saber a história, o que está por trás, quem que eles estão ajudando, sabe? O que eles estão agregando valor. Então, isso é pautado pelas ODS e as ESG, que as pessoas precisam entender que isso que é um negócio de impacto. Isso que é uma comercialização diferenciada. E essa é a tendência do mercado. Aliás, eu não falo nem tendência, eu falo que é uma exigência do mercado. Uma obrigação. Nacional e internacional. Até porque a empresa que não se adequar vai ficar de fora, e vai perder cliente, né? Porque exatamente. Ou você se adequa... Essa gestão de stakeholders é o que vai fazer aquela integração que você falou, de um se comunicar com o outro que esteja alinhado aos princípios e objetivos. Muitas vezes a necessidade da pessoa está na fazenda do lado, na propriedade do lado, sem eles saberem. E eu esqueci de falar uma coisa, Marcelo, muito interessante aqui. Nós acabamos de voltar de uma viagem muito... rica, né? Inclusive, você estava falando sobre a parte social, nós estivemos lá em Jaíba e em um podcast aqui também trouxemos o prefeito e ele falou dessa importância dele oferecer a merenda das escolas do município através dos produtores locais. Isso. E aquelas pessoas, elas fazem o trabalho social, então, para não descartar o produto, ele faz a doação, ele faz com que a economia gire dentro do próprio município e aí a gente esteve lá agora com a Codevasp, né? Inclusive, Codevasp. Você também estava lá, né? Nossa viagem foi muito, muito interessante porque nós pudemos ver na prática, né, ali com os produtores de banana, toda essa cadeia, né? Não só os produtos in natura que a gente consome, né? O fruto, mas também tudo que gera na economia da região, com os produtores, com o prefeito muito envolvido e com as ações de governo, né? Exatamente. Porque a Codevasp entrou ali para fazer diferença naqueles municípios, exatamente, né? As políticas públicas, né, elas influenciam muito dentro dessas ações voltadas para questões socioambientais. Então, a gente precisa avaliar a cadeia como um todo, igual você falou. E, principalmente, quando a gente fala de produtor rural, a gente está ali no processo de educação, de soluções inteligentes para uma redução de recursos hídricos, de uma preparação de solo para que ele não precise usar grandes quantidades de agrotóxicos, até mesmo zerar essa quantidade, né? Muitas vezes a legislação ela é exigente, né? Para poder se tornar um produtor, esqueci a palavra agora. Certificado. O produtor sustentável. É isso, o produtor sustentável. Para desenvolver esse produto totalmente sustentável. Na verdade, eu estou confundindo. Eu esqueci o nome da palavra, o termo. Esqueci.
Deu branco aqui, mas não tem problema, vamos dar continuidade. Então, assim, tem algumas leis que são muito fortes, mas a agroecologia, ela pode estar trabalhando com essas soluções, trazendo esse conhecimento técnico, né, de preparação de solo, de conhecimento de solo, para que tenha saúde esse solo, para que a planta se desenvolva bem, para que aumente o processo de produtividade, para que ele venha ali vender e fazer todo esse processo de comercialização. Então, quando a gente fala de agregar valor aos produtos, a gente conta toda essa cadeia, desde a política pública aplicada dentro da sua região até a questão da comercialização daquele produto. Então, isso é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da região, das famílias, melhora a qualidade de vida, bem-estar, é tudo. Igual você falou, nosso processo de produção, ele tem ali uma porcentagem X de perda. Antes de perder, que dá ainda para ser utilizado, por que a gente não pode doar e atender 100 crianças em uma escola para favorecer a alimentação saudável dela, né? E aquilo que ainda se perde, se joga fora, por que não pode ser consumido, não pode ser produzido ou trabalhado como um insumo para voltar para a terra, né? Para fazer biofertilizantes. Tudo aquilo que a terra nos oferece, a gente devolve o que sobra. Não precisa desperdiçar, né, Cíntia? Né? Então, é o princípio da economia circular mesmo, sabe? A gente precisa voltar a ter essa cultura da economia circular. Que é muito importante a economia circular, porque os grandes países já desenvolvem isso e dá oportunidade, socialmente falando, para as famílias até de baixa renda terem essas oportunidades mesmo de estar ali mais próximo. Sim. A economia circular, ela traz esse benefício, né? Sim, com certeza. Favorece todo esse processo, essa cadeia e agrega valor. Sabe, agrega valor para o negócio. A gente precisa entender que não é mais só comercialização de venda e compra de produtos. E você socializa, né? Valor e experiência. Eu tive uma experiência muito bacana, que eu fui fazer uma reportagem aqui pertinho de Pirenópolis, e eu estou aqui maravilhado com o Cerrado brasileiro, e eu me hospedei num lugar muito bacana, com experiência de barracas, containers, que a gente fez uma matéria especial agora, que a gente vai soltar na Torre Rural TV também, sobre a experiência de hospedagens em containers. Olha que legal. Olha que bacana, né? Uhum. E você já cria uma experiência completamente diferente daquela pessoa que não viveria essa experiência na cidade, por exemplo. Isso. E nós estávamos hospedados na Jaralá, nossa equipe, e de repente a proprietária da pousada chegou em nós e falou assim: olha, amanhã o café da manhã não é servido pela gente, mas é por uma parceira nossa, uma produtora rural, que é vizinha, que ela traz tudo. Pão de queijo. Olha que delícia, pão gente. Caseiro. Fruta fresca. Gosta, né? Daquela comidinha então, caseira, olha só, né? Ela não faz dentro da pousada e deixou a parceria para a vizinha para gerar renda. E experiência. E economia circular. No outro dia de manhã, nós levantamos umas 9h da manhã, estava lá aquele cheirinho gostoso do café da manhã, olhando para aquele cerrado, aquele mato gostoso, aquele cheiro de mato e aquele café gostoso, com tudo lá. E aí a mulher super feliz, com as crianças ali arrumando a mesa, e eu comecei, jornalista não para, já quer saber, né? Perguntei para ela, falou assim: olha, eu estou aqui 1 ano, eu não mudo, porque ela é a dona aqui do espaço, a proprietária, e ela me paga para poder trazer os nossos produtos para cá, a alimentação. Então, você vê, a economia circular é um ajudando o outro e todo mundo ganha, né, Cíntia? Economia circular, gestão de stakeholders, porque ela tem parceiros bons que traz uma experiência inovadora, ela não precisa fazer tudo isso. Ela chama alguém que vai proporcionar aquilo e ela de deixa uma o foco dela saudável, no que importa. E vai valorizar o negócio dela. Né? Então, ela está ali trabalhando em parceria. A gente precisa pensar nessa gestão de stakeholders como um todo, sabe? Quem são os nossos fornecedores, quem são os nossos parceiros, quem são aqueles que estão com a gente, quem é que a gente vai auxiliar e ajudar, contribuir para o crescimento deles também. Então, é uma visão sistêmica mesmo do negócio. Então, a economia circular, ela é fundamental
para desenvolvimento desse processo de negócios de impacto. E lembrando, negócios de impacto tem que ser pautado por indicadores, por resultados. Então, tudo que se faz dentro de um negócio precisa estar respaldado. Isso a gente chama de governança. Precisa ter contrato, números, sabe? Por isso que é extremamente importante trabalhar com esses jovens a gestão do agronegócio. Porque eles precisam entender que os números são importantes. Às vezes, a gente chega perguntando para o agricultor familiar quais são os impactos do seu negócio. Eles não sabem, imaginam que não existem. Mas, quando você começa a buscar as ações que eles executam, eu falo, mas você tem indicadores aqui, você tem indicadores de crescimento aqui também, você favorece, você doa, você faz isso, você cresce, você trabalha produtos orgânicos, é o nome que sumiu, gente. Produtos orgânicos. Produtos orgânicos, esse nome não podia ter desaparecido aqui. Agora apareceu. Agora apareceu. Então, a legislação, voltando àquele assunto, a legislação, ela complica bastante a produção de produtos orgânicos, mas a gente tem a agroecologia, Sim. que favorece aí para estimular aí a questão da compensação de carbono. Nós temos tantas ações simplificadas, técnicas, que eles precisam entender a importância. Para poder aproveitar. A gente tem o Senar, a gente tem a Emater, que está oferecendo essas soluções e, às vezes, eles nem vão participar pela falta de conhecimento da importância daquilo. Precisa ser mais divulgado, né? Olha, muito bacana, o nosso bate-papo está muito gostoso. Como sempre. Mas eu acredito que a gente já deve estar terminando aqui, né? Acho que a produção pode nos falar, mas acho que a gente já está finalizando, acho que o nosso tempo já está esgotando aqui, né? E só para a gente finalizar com chave de ouro mesmo, fala um pouquinho mais aí da instituição, importantíssima. Vamos saber mais informações, como que os jovens, quem está começando, os jovens que estão aí iniciando no negócio rural, como que eles podem procurar vocês? E agora nasce uma parceria muito importante, porque a Cíntia vai estar conosco aqui também. Estamos fechando os detalhes, mas ela vai estar aqui conosco, participando pelo menos uma vez por mês do podcast aqui, trazendo essas informações, essas novidades, né? O Instituto IGEX, ele tem um site em que qualquer agricultor familiar pode estar se inscrevendo, né, acessando, e aí ele vai ter um pagamento mensal e ele pode ter toda essa assistência se ele quiser trabalhar, readequar esse modelo de gestão para poder ser exportar, né, para poder trabalhar essa internacionalização desses produtos, né? Então, não é difícil. Não é impossível, eles só precisam entender como que faz esse processo de readequação. E o Instituto IGEX está lá para apoiar. Então, nós temos várias ações, a gente tem café aí com o embaixador, que vem trazendo experiências e conhecimentos dos mercados internacionais, né, de vários mercados. A gente tem diversos projetos voltados para o agronegócio, a gente está aí junto com a Rota da Fruticultura, né, trazendo processos de conhecimento do trabalho para mostrar o valor e esses indicadores e como é possível esses agricultores que estão iniciando o seu processo aí de produção de berries do cerrado, né, de frutas vermelhas do cerrado, sendo capaz de fazer todo o seu processo e também de exportar, de levar para fora, né? Muito bom. Então, as empresas jovem exportadora é isso que o IGEX trabalha. Ela incentiva, ela fortalece e agrega valor ao seu produto para que você possa levar para fora do país. Ô, Cíntia, como é que faz para o pessoal entrar em contato com vocês? Onde vocês ficam aqui em Brasília? Passa o site, passa o Instagram, de maneira que o pessoal possa lá visitar vocês, conhecer o jovem que está nos assistindo aqui, o empresário que está iniciando um novo negócio agora e precisa dessa força. Como é que faz? Olha só, o Instituto Jovem Exportador ele fica aqui na Asa Sul. Então, é bem fácil o acesso. A gente tem o nosso site. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu vou deixar no link para vocês. Eu vou encaminhar o telefone de contato. Perfeito. E o site. Quem quiser ter acesso, entrar lá e se inscrever, pode se associar ao IGEX, que a gente está lá para poder dar esse suporte e esse apoio. Vocês vão ter uma gama de oportunidades de fazer negócios, de network, dentro com essa visão e essa prospecção de negócios internacionais. Já achei o site aqui, Marcelo. www.jovemexportador.org.br.
E aqui no site vocês vão conseguir entender como se associar, quais são as ações, tem novidade vindo de projetos com gamificação que a gente estava conversando. Então, vamos trazer Cíntia novamente, né, Marcelo, para falar um pouco, inclusive, desse assunto. A Cíntia já é nossa parceira, não tem? Já tem cadeira cativa aqui no Café com Agro, porque é um papo inteligente. Como é gostoso ter papo inteligente, né, Najara? Eu falo que eu tenho aulas aqui no podcast e a gente aprende, ensina, compartilha. E, ó, eu falei da viagem de Jaíba e você não me deu bola. Da viagem de Jaíba. Já foi uma viagem tão fantástica. A Najara foi até num piseiro, dançou lá comigo. Essa parte não precisa contar, Marcelo. Teve cavalgada. Não precisa contar, Marcelo. Não, mas é bom. Os nossos espectadores gostam, sabe que a gente adora esse universo, E né? vai ter matéria especial, inclusive, sobre essa visita, sobre esse evento. Tudo na próxima sexta-feira. Já nessa próxima sexta-feira, o Tour Rural na TV vai mostrar tudo o que aconteceu lá em Jaíba, nessa festa da banana, que foi maravilhosa. Teve cavalgada, teve confraternização, a gente mostrou várias propriedades ali de produtores rurais, mostrou o trabalho da Secretaria da Agricultura também ali da Prefeitura, ou seja, é um programa especial que sexta-feira agora a gente já está exibindo nos nossos canais parceiros, que são o AgroMais, a Rede Internacional de Televisão, o canal Empreender, que é do Sebrae e também da Band. E qual canal mais que a gente tem? Qual canal mais que a gente tem? Nós temos também o canal 7, a TV Brasil. E a Câmara. E a TV Câmara Distrital. Tá vendo? Toda vez ele vai me Brasília. perguntando, a gente vai. Ó, e se você gostou desse conteúdo, desse podcast, você pode compartilhar com as pessoas. Hoje a gente não estava interagindo muito aqui com o nosso público, mas você pode mandar sua pergunta, participar. Isso. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui no Café com Agro. Então já deixa o convite, compartilha esse link, essas informações, porque são informações ricas e a gente precisa de você para disseminar esse conteúdo e levar mais informações, mais soluções e fazer o nosso agronegócio crescer. Manda para todos os amigos, mas antes da gente finalizar, nós temos que agradecer os nossos parceiros patrocinadores aqui do nosso podcast. Vamos começar primeiro aqui com o Banco Agro. O banco do pequeno e do médio produtor, que inclusive tem programas específicos para jovens, que chama para jovem, né, Marcelo? E a gente traz esse diferencial de taxas, conseguir realmente acessibilidade. Então, o Banco Agro está fazendo um trabalho diferenciado no Brasil. Vamos fazer um podcast só sobre esse assunto. A gente fez uma vez um trabalho bacana, agora a gente vai fazer um podcast. Sim, nós temos uma live sobre o ProJovem e agora vamos trazer esse assunto porque realmente é o que fomenta, é o que cresce e o Banco Agro, que é o nosso grande parceiro aqui do podcast, traz essa solução. Então, se você também não conhece o Banco Agro ainda, vamos deixar o link aqui para você conhecer esse grande parceiro e buscar a sua linha de crédito, você buscar aí os seus produtos, telemedicina, tem um monte de coisa, né, Marcelo? Tem tudo, é só entrar no nosso site, no Instagram também, Banco Agro Oficial, que você vai encontrar tudo lá. Temos mais aqui, vamos agradecer também a Codevasf, que é nossa parceira também aqui do podcast, sempre está aqui participando conosco. Obrigado a Codevasf também, que faz a Rota da Fruticultura, onde nós mostramos num quadro especial aqui da TV tudo o que acontece lá, que é um trabalho fantástico, sustentável, realizado aí pela Rota da Fruticultura. E agradecer o Luiz Curado e o Marcelo, presidente da Codevasf, que tem realmente feito um trabalho de desenvolvimento do país. Muitas vezes nós temos a impressão errada, quando a gente não está envolvido nos processos, que as coisas não acontecem, mas quando a gente entra, conhece, busca se informar, a gente percebe a diferença que esse trabalho faz. Então, mais uma vez, parabenizando, para a gente ter eles como parceiros e apoiadores aqui é muito importante, principalmente para dar visibilidade dessas pautas positivas e dos resultados, que a gente vê lá no campo, o resultado de um projeto que foi desenvolvido ao longo dos anos e que, conforme a gente conversou com o prefeito de Jaíba, muda a
vida das pessoas da cidade, porque muda toda a produção, muda a economia, muda a parte social, muda a parte educacional. Então, realmente... E é uma solução inteligente. Sim. A gente tem que considerar que esse programa é uma solução inteligente. Então, agradecer, né, Marcelo? E parabenizar. Calma que tem mais Tem um mais parceiro. um parceiro. Temos o consórcio Roma, que é um consórcio também que tem aí voltado para o agronegócio, maquinários agrícolas, que o pessoal pode entrar lá também, que tem condições especiais. Não só para o agronegócio também, né, Marcelo? Eu já estava dando uma pesquisada, querendo trocar o meu carro e descobri que realmente o consórcio para veículos leves, esses tradicionais no dia a dia, eles trazem soluções muito boas para você que está querendo trocar de carro. Então, você tem todo um planejamento, também para imóveis, né, Marcelo? Então, o consórcio Roma, um grande abraço para Raquel, uma querida que também está aqui com a gente e que tem sido um enorme... privilégio, né? Conhecer os produtos a fundo e ver também como as pessoas podem realizar sonhos, né, Marcelo? Um abraço também para o Guzman, que é o diretor-geral, para o Fabiano, que é o diretor comercial, que faz um trabalho fantástico. Entra no site aí do Consórcio Roma, que vão ter todas as oportunidades para vocês. Encerrando aqui, gente... Não, posso fazer um merchan? Posso fazer um merchan, vou fazer um merchan. Mais um merchan. Se você quer ser nosso parceiro, Isso. você pode entrar em contato com a nossa equipe da Mídia 2 e da Tour Rural TV. É muito importante você estar aqui conosco. Então, se você, como estávamos conversando, tem um produto, já tivemos parceiros aqui de café. Sim, se você tem um produto que você quer falar um pouco mais, dar visibilidade e fazer com que essa cadeia do agronegócio, do turismo rural cresça, você pode entrar em contato com a gente para ser um patrocinador, para ser um parceiro e também mandar sua pauta. Quem sabe você pode ser um dos nossos convidados. Até porque essa mesa aqui é inteligente. Só senta na cadeira aqui, o papo inteligente. Para dar aula. Como foi hoje, né, com a Cíntia, que agora é nossa grande parceira também. Agradeço. Que estará conosco aqui uma vez por mês, fazendo esse trabalho sempre com temas interessantes. Eu queria abordar um tema que não deu tempo aqui, que é o Inova Summit, que vai ter um evento. Que chique. Como é o nome? Inova Summit. Só que eu não vou falar, porque vai ser um tema que ela vai abordar aqui, que vai ser muito bacana, e que a gente vai estar lá também fazendo um trabalho especial para a Tour Rural TV. Gente, muito obrigado. Agradecendo esse espaço essa estrutura maravilhoso, incrível. Né, realmente é um espaço que eu já era fã. E se você... Vou fazer merchan de novo, tá vendo? Eu tô Vamos muito pro merchan. garota merchan. Calma aí. Vamos pro Vamos pro merchan. Se você quer gravar o seu podcast ou fazer ele streaming ao vivo, você quer fazer o seu ensaio, né? Aqui dentro de toda essa estrutura, temos equipe técnica, operador, Augusto que tá aqui, muito obrigada. Obrigado, Augusto. O Jeff que faz... Jeff já temos novidades, vai ter vinheta nova, vai ter um monte de coisa. Inovação, gente, chegando, A gente já soluções. começou e sempre trazendo novidade. Aqui a gente não espera um ano aqui não para fazer Pra acontecer. mudar, Não, né? a A gente mudança sempre... é constante. Aqui na Tour Rural TV a gente sempre está mudando, trazendo novidade. É por isso que a gente é sucesso. Porque a gente não espera, a gente já traz para o nosso Então, espectador. muito obrigada ao Leonardo e toda a equipe aqui da Rugli. Eu estou muito feliz com o início dessa parceria e tenho certeza que será de muito sucesso, porque quando a gente une propósito, pessoas boas, os resultados são positivos. Então, muito obrigada. Mais um merchan. Me contra a brincadeira. Muito obrigada. Já vou dar meu tchau. Posso me despedir, então? Por favor, porque senão ela não termina o podcast. Gente, podcast. Ele não deixa eu falar, gente. Ele não deixa. Boa noite, Najara. Boa noite, tchau, Marcelo. tchau, Najara. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima pessoal. segunda. Até.